uma palavra muito especial que tem trazido uma grande revelação do Senhor ao nosso coração na carta aos Gálatas. E hoje nós vamos meditar em Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Eu espero realmente, meu irmão, minha irmã, que o seu coração esteja aberto para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. E que o Espírito Santo de Deus esteja nos conduzindo para que essa palavra alcance seu coração e traga toda a edificação que você precisa, esteja respondendo em nome de Jesus o teu clamor, como nós acabamos de cantar. Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 11 até o versículo 21. Diz assim: quando, porém, Cefas é o apóstolo Pedro, veio a Antioquia, na região da Síria, resisti-lhe face a face por se tornar repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, também apóstolo, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, ao ponto de o próprio Barnabé, que era companheiro de missões com Paulo, ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, Pedro, na presença de todos: se, segundo tu, judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á acaso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Senhor, essa é a tua palavra, e com muito temor, ó Deus, nós nos aproximamos de ti, abrimos a tua palavra e pedimos agora, Espírito Santo, para que o Senhor esteja falando, ministrando ao nosso coração de uma maneira muito especial, para transformar, ó Deus, a nossa vida e nos colocar, ó Deus, no propósito, Senhor Deus, no entendimento que o Senhor tem a revelar e ministrar ao coração de cada um dos teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, confesso a vocês que temos diante de nós um texto extremamente difícil. Difícil, complexo, mas muito importante para que a gente entenda algumas coisas sobre a grande luta do apóstolo Paulo em ministrar ao coração desses irmãos da região da Galácia, uma região que estava sendo agora atacada por ensinos que estava desviando o coração dos irmãos daquela igreja.
O que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, meus irmãos, é que a tese que o apóstolo Paulo defende aqui é que Cristo é o fundamento da fé, Cristo é o fundamento da vida. Meus irmãos, a grande mensagem do Evangelho de Jesus para nós é uma mensagem de salvação e de libertação. De uma obra, frutos de uma obra de Cristo na cruz do Calvário. E eu vejo, meus irmãos, que se há algo extremamente necessário para nós nesses dias, é falarmos novamente sobre a cruz. É falarmos novamente sobre o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque, meus irmãos, pensarmos sobre isso é retomarmos a mensagem do Evangelho pura e simples. Expressão essa usada por C.S. Lewis. O Evangelho puro e simples. Um evangelho puro e simples que fala de uma maneira direta e fala de uma maneira transformadora. Meus irmãos, nós muitas vezes hoje, por conta de uma série de questões, estamos muitas vezes seduzidos pela forma e nos esquecemos da essência. Ainda o que faz diferença na nossa vida não é a forma. A forma é uma expressão, o louvor é uma expressão, a música é uma expressão, a pregação é uma expressão, mas se na essência não estiver ali o Evangelho que revela um Cristo que morreu e que ressuscitou, que está à destra de Deus, que está acima de todos os poderes, e o nome dele é que revela a autoridade para que a igreja permaneça firme, fiel e triunfante, caminhando para encontrar-se com o seu Senhor, essa forma se perde. Por quê, meus irmãos? Porque essa forma está muitas vezes ligada ao que eu penso, ao que eu quero, é do meu jeito. A maioria das pessoas estão sempre em busca de uma igreja que melhor atenda ao seu perfil. Meus irmãos, o Evangelho nunca foi sobre nós, o Evangelho sempre foi sobre Jesus. Um evangelho que revela o amor de Deus por nós. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas um evangelho que não nos permite dizer eu quero desse jeito ou eu quero do outro. Como alguém que chega numa churrascaria e diz eu gosto mais de carne mal passada, eu gosto de carne ao ponto. O evangelho não é uma questão de escolha. O evangelho é uma questão de submissão. E eu acho que aí é que o grande entrave dos nossos dias hoje. Porque o Evangelho tem mais a ver com renúncia do que com vontade. O Evangelho é muito mais nós compreendermos o que Deus está nos desafiando, o que Deus está nos ordenando, o caminho que Deus está nos propondo, do que necessariamente atender a um gosto particular de cada um de nós. Paulo havia pregado o Evangelho a esses irmãos, uma grande igreja se estabeleceu naquela região, em várias cidades. Só que agora eles estavam sendo persuadidos, eles estavam sendo seduzidos por alguns irmãos judaizantes e outros que vieram da religião judaica mesmo, que nasceram, que eram judeus. Eles estavam ali para dizer, olha, você precisa de Jesus, mas você também precisa da lei. Você precisa do ensino da palavra, o ensino dos apóstolos, mas você não pode abdicar do sacrifício, você não pode abdicar daquilo que a lei ensina, dos cerimoniais, da circuncisão. Você não pode comer qualquer coisa, porque a lei diz que há determinados alimentos que você não pode comer, que você não pode fazer parte do seu cardápio. Meus irmãos, então ali entre uma coisa e outra, entre uma vivência, entre uma decisão, entre uma experiência, nós começamos a entender que o Evangelho estava começando a ser misturado com uma porção de outras coisas, causando uma grande confusão. Quando Paulo fala aqui nesse texto sobre essa importância de mostrar que a justificação não é por obras da lei, mas sim por causa da graça revelada no sacrifício de Cristo, a graça revelada no grande amor de Deus, Paulo estava reforçando uma discussão que ele teve com o próprio Pedro, que estava ali na região da Galácia, dizendo para eles que eles precisavam de alguns aditivos que estavam relacionados à lei. E então Paulo se posiciona, vai haver ali uma dissensão, uma discussão entre eles, que no versículo 13, no versículo 14, Paulo diz o que é que conversou com Pedro, e ele diz assim, se sendo tu judeu, vives como gentio,
e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Ou seja, ele estava dizendo, se você já entendeu que a lei foi vencida e que a lei ficou no passado e que agora a graça é revelada por meio do sacrifício de Jesus, por que é então que você quer que estes irmãos que foram alcançados pela graça viva como gentio, viva como judeus? Meus irmãos, aqui nós podemos retomar algo muito precioso e muito importante. Eu tenho muitas informações nessa mensagem para você e eu peço que você esteja muito atento para que você não perca muitas informações que eu estou aqui a compartilhar com vocês. Nesse momento, automaticamente nós somos levados a pensar em dois textos do livro de Atos. Atos capítulo 2 e Atos capítulo 10. E olha que coisa fantástica. O que acontece em Atos capítulo 2? Várias coisas, mas a principal delas, o dia de Pentecostes, em que os discípulos estavam reunidos numa casa, num cenáculo, num quarto em cima da casa, eles estavam ali orando. E aconteceu algo tremendo que abalou aquele lugar, fez tremer aquele lugar, porque um vento impetuoso veio sobre aquele lugar, soprou sobre eles, e línguas como de fogo desceram sobre eles, e eles começaram a adorar a Deus e a pregar o evangelho em línguas que eles nem conheciam. Atos capítulo 2, mostra ali o derramamento do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos que estavam em oração, aguardando o cumprimento da promessa, e a promessa se cumpriu, e o Espírito Santo veio sobre eles. Aleluia! Eles começaram a glorificar a Deus, eles começaram a pregar o Evangelho, muitas pessoas foram alcançadas, 3.000, 5.000, a igreja não parava de crescer, a igreja começou a expandir, a igreja atravessou fronteiras e começou a ir para outros países, pregação do Evangelho ali de uma maneira poderosíssima, alcançando corações e vidas, e aleluia, e glória a Deus. Até chegarmos no capítulo 10, e o que acontece no capítulo 10? De maneira especial, Pedro estava visitando, porque o próprio Espírito Santo o conduziu a isso. Pedro foi visitar um homem chamado Cornélio, um soldado romano. E ele chega na casa desse homem, Deus o leva à oração, e na oração de Pedro, Deus revela a ele uma visão. E numa visão existem ali vários animais impuros, cujos judeus não podem comer, cuja carne os judeus não podem comer. E ali ele recebe uma palavra de Deus que diz para ele, mata e come. Ele diz, mas não pode. Mas a palavra do Senhor foi direta, disse para ele, mata e come. Porque naquele momento Deus estava rompendo algumas barreiras. Deus estava rompendo alguns impeditivos que existiam para a expansão do Evangelho. E naquele instante Deus estava trazendo uma nova revelação. Não a revelação das cerimônias, dos costumes da antiguidade, mas agora Deus estava mostrando a eles que eles haveriam de entrar numa nova cultura para pregar uma nova mensagem que ia transformar, salvar e libertar a vida de muitas pessoas. E portanto algumas coisas do passado deveriam ficar no passado e não mais vir com eles. Paulo vai, começa ali um culto, um momento de oração, e aí acontece algo tremendo naquele lugar, aquele lugar treme. O mesmo vento impetuoso lá de Atos capítulo 2, agora sopra novamente, e sopra na casa de Cornélio, sopra ali naquele lugar onde estão os gentios. E o mesmo Espírito Santo que veio sobre os judeus que estavam reunidos lá em Atos 2, é o mesmo Espírito Santo agora que é derramado sobre os gentios ali na casa de Cornélio. Porque naquele momento Deus estava trazendo uma revelação a Pedro e dizendo para Pedro, Pedro, os judeus são meus, Pedro, os gentios também são. Pedro, os judeus receberam o Espírito Santo, agora os gentios também receberam o Espírito Santo, porque agora não há mais a antiga aliança, agora existe a nova aliança no sangue de Jesus. Agora existe um novo tempo, agora existe uma nova mensagem, agora existe uma vida nova, e essa vida nova é conduzida pelo Espírito Santo, não é mais sobre o peso da lei, não é mais sobre a dor da lei, não é mais sobre a imposição da lei, mas agora é o amor, é a graça, é a libertação, é a presença do próprio Deus conduzindo a sua igreja, lavada e remida, porque Jesus pagou o preço da lei, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Entendem isso, irmãos? Nós somos um país muito religioso. Deixa eu falar uma coisa muito especial ao seu coração. Nós somos um país muito religioso. E trazemos, meus irmãos, na nossa tradição religiosa, muitas crendices.
Então somos muitas vezes apegados a muitas coisas. Seja o sal que espanta mal olhado, seja uma fita que alguém amarra no braço ou amarra no carro, seja as promessas que muitos têm que pagar porque prometeram alguma coisa e agora, para alcançarem uma graça, uma bênção de Deus, se dispõem a andar por longas caminhadas, a fazer trajetos complicados ou mesmo subir de joelhos uma escadaria. Mas, meus irmãos, o que dizer? Nós muitas vezes entendemos a presença do Espírito Santo, nós evangélicos, como sendo um sentimento, como sendo um arrepio, como sendo uma emoção. O Espírito Santo, meus irmãos, não é isso. O Espírito Santo é uma pessoa que quando vem fazer parte da nossa vida, passa a morar em nós, para transformar o nosso entendimento, para nos dar sensibilidade da presença santa e bendita da Trindade, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando passa a fazer parte da nossa vida, ele vem para nos revelar as profundidades da palavra de Deus, nos revelar a palavra do Senhor para que possamos compreender, porque a palavra de Deus não é apenas um livro, mas é revelação de Deus para o nosso coração. O Espírito Santo vem para mudar o nosso caráter, para transformar a nossa vida, para mudar o nosso jeito de falar, para mudar o nosso jeito de pensar, para nos conduzir ao centro da vontade de Deus, meus irmãos. Nós precisamos compreender algumas coisas, porque senão nós seremos levados por algumas crendices que faz ainda parte da vida de muitas pessoas. E, meus irmãos, se existe algo que precisa mudar, é que nós precisamos compreender que Deus está fazendo algo novo. E se nós ficarmos focados em determinados detalhes, em determinadas crendices, em determinadas práticas, nós perdemos o mover do Espírito Santo. E o grande mover do Espírito Santo não é o barulho que se ouve, mas é a vida transformada pela graça e pela misericórdia de Deus. O Espírito Santo está fazendo coisa nova. Uma coisa nova que começa dentro de cada um de nós, para revelar ao mundo aquilo que o mundo busca e deseja. O mundo busca paz. Aquele que tem o Espírito Santo tem paz. O mundo busca vencer os seus limites. Aquele que tem o Espírito Santo vence os seus limites. O mundo busca o impossível porque está cansado muitas vezes de viver a mesmice. O Espírito Santo nos conduz a vivermos em novidade de vida. Entende, irmãos? O que Paulo está dizendo para eles aqui é que chegou a hora de vocês deixarem o passado para trás para viverem uma nova vida. O que Deus está dizendo para nós hoje é, chegou a hora de nós termos essa percepção de que Deus está nos conduzindo a uma nova vida, que o Espírito Santo de Deus está nos conduzindo a uma nova caminhada. E nós precisamos hoje decidir se nós vamos ficar com o ensino antigo das velhas tradições, das velhas crendices, da velha cultura que foi imposta sobre nós, ou se nós agora vamos viver no mover do Espírito Santo e caminharmos na direção que Ele tem para cada um de nós. Afinal de contas, se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Queridos, é interessante que existem alguns textos muito poderosos, assim, que faz a gente entender tudo isso que eu acabei de dizer para você, e cito 3 deles aqui neste momento. Cito Tiago 2,10 que diz: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. A lei é cruel, meus irmãos, é isso que Tiago está dizendo. Se você não abrir mão da lei, se você quiser viver na lei, você não experimentará a doçura da graça, a leveza da graça de Deus, a alegria da graça de Deus. A lei é cruel, porque se você errar em um só dos mandamentos, você pagará por todos. Mas eu cumpri 9 dos 10, não importa, se você errar em um, você será penalizado com o peso de todos eles. Porque é na observância plena e completa da lei que o judeu podia alcançar misericórdia. Meus irmãos, quando eles
pelo ensinamento da palavra, eles vão até Jerusalém para apresentar o sacrifício de um animal. Ali eles estavam sacrificando aquele animal, colocando aquele animal sobre o altar, como uma representação deles, porque ali eles estavam reconhecendo que eles não eram capazes de cumprir toda a lei. Então era necessário que alguém pagasse no lugar deles. Então eles sacrificavam um animal para dizer que eles eram incompetentes, que eles eram incapazes de cumprir toda a lei. Então era necessário que um animal morresse no lugar deles. Nós lemos, meus irmãos, Gálatas 3:10, que diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O que ele está dizendo é que aquele que está debaixo da lei também está debaixo de maldição, porque a lei existe como uma lupa que evidencia qual é o seu pecado. A lei serve para mostrar quão incompetente é o ser humano, porque o ser humano não é pecador porque peca simplesmente, mas o ser humano é pecador porque já nasceu pecador. E a lei serve para mostrar o quanto ele é pecador, e por isso o coloca debaixo de maldição. E Romanos 10:4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Portanto, meus irmãos, fazendo um paralelo com a nossa vida hoje, diante dessas coisas todas que são ministradas a nós, eu digo a vocês, chegou um momento em que nós precisamos abraçar o Evangelho. Existe um momento agora que Deus está nos dando para entendermos que o que Deus colocou diante de nós, santo, perfeito e maravilhoso, que é a salvação, que é a palavra, que é o Evangelho de Deus, nós precisamos abraçar isso com todas as nossas forças. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós deixemos para trás as nossas crendices e as nossas expectativas. Meus irmãos, o grande problema do povo, de maneira geral, mas vamos falar dos evangélicos em si, é que nós colocamos Deus dentro de um quadrado e dizemos assim: Deus só age se for dessa maneira. Deus só faz se for desta maneira. Estamos errando de novo, irmãos. Os judeus erraram no passado, o povo da lei errou no passado, porque acreditaram que viria um Messias político que os libertaria politicamente, que retomaria a terra de Israel. Enquanto que, na verdade, quando Jesus veio, ele veio para fazer muito mais, para conduzir o povo a Jerusalém celestial. Ele veio para fazer muito mais, porque ele pregava o arrependimento dos pecados, para mostrar ao povo que era chegado o reino de Deus para eles. Um reino que era muito maior do que um lugar geográfico, porque o reino de Deus está em todo lugar, onde o povo de Deus está, onde Deus está agindo. Então, meus irmãos, nós precisamos hoje compreender isso para não errarmos de novo. Porque às vezes Deus está fazendo coisa nova, e como é algo que nós não estamos esperando, a gente julga: não, isso não pode ser assim, ou isso não é de Deus. Mas nós precisamos compreender, meus irmãos, que Cristo já morreu pelos nossos pecados e abriu diante de Deus um novo e vivo caminho, como diz em Hebreus capítulo 10, para que possamos caminhar por este caminho, para experimentarmos o melhor de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Queridos, me dêem licença aqui para citar 2 artigos da Constituição da Igreja Presbiteriana que eu acho muito corajosos. Eu acho esses 2 artigos muito corajosos. Primeiro porque trazem um ensino e porque trazem também um desafio. E eu vou ler para vocês. No artigo de número 2, ou artigo 2º da Constituição da Igreja Presbiteriana, a gente lê esta sentença. Olha que coisa interessante. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem por fim prestar culto a Deus em espírito e em verdade, pregar o Evangelho, batizar os conversos, seus filhos menores sobre guarda e ensinar os fiéis a guardar a doutrina e prática das Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento, na pureza e integridade, bem como
preste atenção, promover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã e o crescimento de seus membros na graça, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja presbiteriana exerce a sua atividade espiritual com a finalidade de levar os seus crentes, de levar os seus membros ao crescimento do conhecimento, do entendimento de Jesus. E agora, meus irmãos, o artigo que eu acho mais corajoso que tem na Constituição da nossa igreja. Na seção primeira, o artigo de número 14, a linha D. Quando fala sobre os deveres dos membros, na linha D diz assim: obedecer às autoridades da igreja. É dever dos crentes da igreja presbiteriana obedecer às autoridades da igreja, às autoridades constituídas. Agora, preste atenção no que diz a segunda parte desta linha. Diz assim: enquanto estas permanecerem fiéis às sagradas escrituras. Não há obediência, meus irmãos, da igreja se não houver obediência ao Evangelho. Eu acho corajoso esse artigo porque nos mostra justamente isso. Que nós permanecemos fiéis à igreja, caminhando como igreja e caminhando com esta igreja enquanto esta igreja se dispor a ser fiel ao Evangelho de Cristo. Ser membro da igreja presbiteriana é entender que antes de nós pertencermos a uma instituição legalmente colocada na nossa sociedade, nós pertencemos a o corpo vivo de Cristo que segue e obedece o Evangelho. Não são leis humanas, mas são leis inspiradas na palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, quando nós lemos aqui o texto de Gálatas, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 21, esse texto pode ser dividido em duas partes. A primeira delas nos mostra a situação de discussão entre Paulo e Pedro e o que estava acontecendo como pano de fundo, para mostrar que algumas pessoas estavam puxando a igreja para trás, para que ela voltasse à prática das velhas obras, enquanto que Paulo está exortando a igreja e exortando os irmãos que não compreenderam isso, para que eles possam caminhar em novidade de vida, caminhar por um novo caminho. No versículo 18 diz, acompanhem comigo, por favor. Versículo 18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Ele está dizendo, se eu optar por fazer aquilo que eu rejeitei, eu mesmo me torno transgressor daquilo que eu ensinei. Ou seja, é uma grande contradição. Se nós estamos falando que Cristo veio para nos dar algo novo, por que vamos voltar para aquilo que é velho? Se nós estamos dizendo que Deus está nos chamando para uma nova vida, por que nós vamos voltar para as práticas do passado? Por que nós vamos permitir que a cultura influencie? Por que nós vamos permitir que a nossa tradição religiosa venha influenciar, as nossas crendices antigas venham influenciar? Já contei para vocês, a minha avó dizia, ela ficava preocupadíssima quando eu comecei a ler a Bíblia. Porque ela dizia para mim, se você ler a Bíblia inteira, você vai ficar louco. Porque quem lê a Bíblia inteira fica louco. E ela nem sabia ler. Ou seja, ela estava mais tranquila, porque ela não ia ler a Bíblia, nunca, né? Mas ela pegava no meu pé e dizia, você está lendo muita Bíblia. Quem lê a Bíblia inteira fica louco, não lê a Bíblia inteira. São crendices, irmãos. E muitas vezes nós somos movidos pelas crendices. Você já teve medo de passar na frente do cemitério, à noite? Sexta-feira, 13. Meu Deus, imagina. Irmãos, são crendices. Porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Ele te guarda, Ele vai à tua frente, Ele está ao teu lado. Ele é a tua retaguarda. É Ele quem te abençoa, te protege e te livra de todo mal. É o Senhor, meus irmãos. Independente do lugar por onde você tem que passar.
É o Senhor que vai estar com você. É isso que nos fala a palavra de Deus, é isso que o Senhor nos ensina. Então, Paulo está dizendo, nós precisamos deixar os ritos da lei, as cerimônias da lei para trás, para vivermos uma nova vida. Nós precisamos compreender que regredir ou voltar não é uma opção, porque agora somos chamados para avançar. Queridos, há algumas coisas que eu separei aqui para compartilhar com você, e eu quero fazer isso rapidamente para podermos concluir este longo sermão. E eu espero que você esteja conseguindo ainda absorver algumas coisas que eu tenho para compartilhar com você. Num comentário bíblico chamado Champlin, que é uma seção de comentários, versículos por versículos, ele diz para a gente assim: Paulo quis dar a entender que ele abandonara a lei e todas as tradições, que tão somente ele procurava dar à lei o lugar que a convinha, e que a fé e a graça divinas ultrapassaram e sobre a sobreestrutura inteira do sacramentalismo, do cerimonialismo e do legalismo. Que a graça e a fé agora é um novo caminho, é a nova orientação, é o novo parâmetro do crente. Ainda lemos assim, que o raciocínio do versículo 18 passa pela seguinte ideia: edificar novamente aqueles mandamentos da lei, dos quais eles estavam desobrigados, nisso ele estaria sendo transgressor se ele voltasse, né? Então, diz assim, isso é precisamente o que Paulo fizera devido à sua, o que Pedro fizera devido à sua conduta vacilante. Ele retorna ao caminho que ele havia deixado. Ele se esqueceu daquilo que o Senhor havia revelado a ele. Lutero, quando o grande reformador, ele dizia algo aos seus amigos de mosteiro, pessoas que estudaram com ele, mas ainda não haviam compreendido o poder do Evangelho, o ensino do Evangelho. E então, no meio da grande confusão mental que esses monges viviam, Lutero dizia assim para eles: Deus te perdoe, irmão. Eu vejo aqui muita ousadia de Lutero ao dizer isso aos irmãos, aos monges daquela época, às autoridades espirituais da igreja, vamos dizer assim, naquela época. Ele dizia: Deus te perdoe, irmão. E agora preste atenção no que Lutero dizia: Deus te perdoe, irmão. O mérito da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e da bendita Virgem Maria, sempre virgem, e de todos os santos, Deus te perdoe, irmão. O mérito de tua ordem, a severidade da tua religião, a humildade da tua profissão e contrição de coração das boas obras que tens praticado por amor de nosso Senhor Jesus Cristo, estejam disponíveis a ti para a remissão dos teus pecados. Deus te perdoe, irmão. Para incremento, ou seja, efeito, aumento de teu valor e graça para a recompensa da vida eterna. Deus te perdoe, irmão. Há uma grande confusão, porque no final das contas, não se sabe se a salvação é por mérito, se a salvação é por obras, se a salvação é por Jesus Cristo, se a salvação é por causa da Virgem Maria, na concepção dele sempre virgem. O que é que concede de verdade a salvação? A certeza da vida eterna com o Senhor. Há uma grande confusão aqui, de vários conceitos diversos, que um aponta para um lado, o outro aponta para o outro. Lutero diz: Deus te perdoe, irmão. E num outro livro chamado Nascido Escravo, tem uma palavra muito interessante. Ao comentar um texto parecido como esse de Gálatas, Lutero diz assim:
Paulo estava afirmando que todos os homens são injustos e necessitados da graça especial de Deus. O amor, a sabedoria e o poder de Deus por intermédio dos quais Ele nos salva. O resultado da ideia de Jerônimo, São Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, seria que a graça de Deus é necessária para salvarmos da lei cerimonial, mas não da lei moral. Todavia, diz Lutero, nós podemos observar a lei moral à parte. Todavia, nós não podemos observar a lei moral à parte da graça divina. Ou seja, no final das contas, é graça de Deus. Eu vou encerrar por aqui, meus irmãos, dizendo a vocês o seguinte: estamos no linear de um novo tempo. A igreja evangélica brasileira está novamente sendo desafiada a voltar para o Evangelho. Um Evangelho que tem mais a ver com fazer a vontade de Deus do que a nossa. Um Evangelho que tem a ver mais com submissão do que com vontade. Um Evangelho que nos faz dizer sim para Jesus do que necessariamente atender às nossas expectativas. Porque se buscarmos ainda um Deus que atenda às nossas expectativas, não entendemos o Evangelho. O Evangelho não é o ser humano chegando para Deus e dizendo o que quer. Mas o Evangelho é, sobretudo, um ser humano que vai até Deus para dizer: eis-me aqui. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que esse Evangelho precisa ser novamente pregado e anunciado. Para concluir, Denise, você pode preparar aquela canção para nós, por favor? Para concluir, meus irmãos, leio o versículo 19, 20 e 21, que é a grande declaração do apóstolo Paulo aqui no texto que nós lemos. E ele diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Ele morreu para a lei, para viver para Deus. E então diz: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Não anulo a graça de Deus.